Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks, eu sou Igor Leão e se o Bob tivesse 3 unicórnios, com certeza se chamariam Uni, Dune, T. Pois é. E aí pessoal, Thiago Carvalho falando. Se os garotos tivessem voltado agora, o que eles iam pensar vendo o mundo desse jeito? Nossa. Fica a reflexão. Salve galera, eu sou a Malu Horácio e eu acredito que com certeza a gente que tá no mundo paralelo e eles estão no mundo certo, então tipo... Fala galera, aqui é o Thiago Moura e eu venho de um lugar qualquer entre lá e ali. Nossa. Essa é clássica. Que profundo. É isso aí, galera. Hoje vamos conversar sobre um clássico dos desenhos animados da década de 80. Dungeons & Dragons, ou mais conhecido como Caverna do Dragão. Né? É uma série animada de 27 episódios, dividida em 3 temporadas, que nunca teve um final. Mas antes de falarmos sobre Caverna do Dragão, nós vamos dar uma passada lá no mural do Papo Nerd, não é isso, Thiago? Isso aí, vamos dar uma conferida no que tem lá. Beleza, então, vamos lá. Então é isso, Thiago de Moura aqui no mural do Papo Nerd. Né? Primeiro quero dizer que o mural do Papo Nerd é patrocinado pelo sebo virtual IJ Livreiro. É isso aí, você que gosta de livros, acesse o @IJLivreiro lá no Instagram e você vai encontrar livros novos e usados a preços bem acessíveis. Visite o perfil e confira o nosso acervo e as novidades, o link vai estar aqui no post, beleza? E se você não quiser ouvir o mural do Papo Nerd, pule para 7 minutos e 24 tentativas de voltar para casa. Thiago, relacionado ao nosso episódio anterior sobre o filme O Poço, uma pergunta que nós não fizemos e algumas pessoas me perguntaram e eu vou fazer aqui para você e também vou dar a minha resposta. Diga. Qual objeto cada um de nós levaríamos para o poço? Cara, isso é muito, muito legal, muito bacana. Eu soltei essa pergunta lá no Twitter, só que ninguém respondeu. Que objeto você levaria pro poço, né? Cara, eu acho, cara, não é clichê não, mas eu seguiria a linha do Goreng, cara. Eu levaria um livro, cara, porque eu sou meio abobado mesmo. Cara, sinceramente, eu também levaria um livro para poder ler devagarinho e dar tempo de ler todo. Mas eu acho que eu também levaria um livro, né? O que justifica um pouco da gente se comparar ao Goreng, né? Quando ele entra. Tem que ter noção. Ou eu levaria um livro ou eu levaria 20 quilos de cimento. Pra tapar aquele buraco? Boa. Tá certo. É isso aí. Então, Thiago, quero aproveitar aqui no nosso mural, mandar um abraço pro Francis Ney e a sua filhinha Sofia. Francis Ney é um ouvinte assíduo do nosso podcast, um amigo, né, que eu guardo no coração, então quero mandar um abraço para ele, para sua filha, a Sofia, e também um abraço pro Eliseu. Eliseu segue a gente lá no Instagram,
meu aluno, né? Menino muito show de bola, converso muito com ele sobre livros de ciência, então meu abraço pro Eliseu, ok? Ok, um abraço meu aí também para toda essa galera aí, né, que acompanha a gente aqui. E mais um abraço essa semana para Priscila Tavares, que novamente compartilhou lá, gostou do episódio. E eu fiquei sabendo que a Priscila é de Manaus, cara, olha só que interessante. Que legal, um abraço pra ela e isso. Manaus. Um abraço aí pra galera de Manaus aí, cara. A internet, o bom da internet é isso, né, Igor? É verdade. A gente chega longe. Isso aí. Então, assim, ter esse feedback da galera é muito bom, é muito produtivo. Pra nós aqui é combustível, não é, Igor? É verdade. Incentiva a gente a produzir mais conteúdo. Isso aí. Então, ó, um salve aí pra toda essa galera que acompanha a gente, que está dando esse feedback pra gente. Isso é muito bom, estamos agradecidos e isso é um combustível pra gente, não é, Igor? É verdade, isso nos incentiva a produzirmos mais conteúdos, não é mesmo, Thiago? Isso aí, falando em produção de conteúdo, a galera também já pode colaborar com a produção de conteúdo aqui do Papo Nerd, não só aqui do podcast, mas também com a produção dos vídeos, do Instagram e tudo mais. Estamos nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. É só dar uma busca lá por Papo Nerd Oficial. E aí vai encontrar lá a logotipo, né? A logomarca do Papo Nerd lá, a famigerada logomarca do Papo Nerd. É isso aí, e os links vão estar aqui no post, né? Para quem quiser clicar e ir lá e poder apoiar aí o Papo Nerd Oficial, né? Para que possamos continuar produzindo conteúdo e conteúdo de qualidade. Exatamente. Então, não se esqueçam, @Papo Nerd Oficial. Isso aí, e vamos para o episódio. Vambora. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Todos nós, ou eu acho que quase todos, assistimos o desenho Caverna do Dragão. E se não assistimos todos os episódios, nós conhecemos a fama por ter sido um desenho que nunca teve um episódio final. E sempre girou em torno desse desenho muitas teorias sobre que lugar era aquele que esses adolescentes estavam, quem era o mestre dos magos, o Vingador, né? E isso tudo nós vamos debater agora, mas antes eu queria saber de vocês, a começar, vamos dar a honra, né, para Malu Horácio começar. Ai, meu pai do céu. O que você acha do desenho, né? Você assistiu? Se você gosta, se você não gosta, sua consideração inicial sobre o desenho. Gente, vocês estão dando a palavra pra pessoa mais louca desse rolê, pelo amor de Deus. Eu não vejo a luz do sol faz 40 dias, entendeu? Tá complicada a minha vida, sabe? Então, eu assisti quando eu era criança, né? Mas na minha época já passava muito pouco, porque, né, eu sou um pouquinho mais nova que você. Então, tipo assim, passava bem pouquinho, sabe? Mas eu me lembro de assistir, eu me lembro, assim, que toda a família assistia junto, porque todo mundo adorava. Minha mãe era, tipo, a maior fã de Caverna do Dragão, pasme, e a minha mãe não gosta de desenho nenhum. E, assim, eu me lembro de sentir medo de algumas criaturas. Normal. E eu me lembro de sentir medo de algumas criaturas, mas eu também me divertia bastante, porque eu sempre fui bastante criativa, então eu gostava de criar teorias na minha cabeça, entendeu? Então, assim, principalmente sobre o Mestre dos Magos, que eu sempre, sei lá, nunca gostei daquele cara. Mas, é isso aí, né? Por aí segue a minha linha de raciocínio, só que eu não vou falar muito, né, pra poder, né? Vou deixar aí no ar. Esse desenho, assim como muitos outros, né, da década de 80, a gente acabou assistindo em looping, né? Frisava várias e várias vezes e
É um dos desenhos que eu mais gostei quando criança. Também. Só que na época eu nunca me perguntava do final. O final só se tornou místico depois. E. Tipo assim. Quando veio aquele relatos ainda, né? Sobre o final. Mas nunca percebi que também. Na década de 90, a maioria dos desenhos realmente não tinha um final. Era justamente para poder reprisar quantas vezes fosse preciso. Exatamente, a gente ficava esperando a continuação. Os desenhos mais americanos costumam ser desse jeito. No finalizar, ter uma história fechada ali, início, meio e fim, todo episódio. Então você pode assistir até numa ordem diferente da que foi feita, que não vai mudar muito. Sem ser cronológico. Isso. É uma das diferenças que tem aqui do Ocidente em comparação com os do Oriente. Eu tenho um primo que chama Eric, porque o pai era fã do desenho. Caraca. E botou Você tá me zoando. Ele mesmo me confidenciou isso. Caraca, mas tinha que ser o Eric, cara. Isso também. Logo. Pois é, né? Eu tô chocada. Caraca. Eu acho que se fosse Presto, ele é pior. Presto tem razão. Melhor do que Vingador também. Mas olha só, ele ia aparecer uma expressão italiana. Tipo, presto. Presto parece alguma coisa assim, italiano, né? Parece que a pessoa tá presto, entendeu? Brigando com você. Sei lá, gente, não faz muito sentido os comentários que eu tô fazendo, não. Pode seguir ele. Pode seguir ele. Ele ia ser muito zoado na escola. Ele ia sofrer. Gente, então graças a Deus que eu não nasci Celine Dion, então, né? Meu Deus. Não, porque esse cara chama Erika, minha mãe é viciada em Celine Dion. Imagina se eu tivesse nascido Celine Dion. Socorro. Imagina se ela primeiro colocar Celine Dion. Nossa. Mas o meu nome vem de novela. Qual? Sério? Muito qual antiga, novela? Pai Herói. Se eu não me engano, era uma novela com o Fábio Júnior. E minha mãe gostava muito do Fábio Júnior. Eu acho que o filho dele, ou ele, não lembro, se chamava Igor. E aí botou meu nome de Igor. O pessoal antigo é assim, né? Ué. É o famoso Walt Disney. Walt Disney. Gente, eu conheço uma história de Walt Disney que, sinceramente, vocês iam rir demais. Que isso, velho. Daqui a um tempo a gente vai ter algumas crianças chamando Covidson, né? Álcool gel, com certeza vai ter álcool gel. Pandemilson. Pandemilson vai ter, com certeza. Normal, não vai ser meu filho. Cara, o clássico Caverna do Dragão, pra mim, é impressionante porque ele me lembra arroz, feijão, batata frita e bife. Porque era sempre na hora do almoço que eu tava assistindo. Me lembro lá pirralho mesmo, cara, bem pirralho, assistindo o desenho. E assim, com a visão de criança, né? Você tem lá os desenhos, você tem os monstros, você tem as crianças que a gente, pelo menos eu naquela época, não via como crianças, né? Uhum. Eu via ele como assim, como heróis adultos, jovens e tal. O que eu percebia na época. Mas assim, a gente vinha dentro de um contexto, como eu posso dizer, que para a época ele é diferente do que a gente vê hoje. Então, é um desenho que para mim marcou muito a infância. E eu vou só frisar aqui em cima da fala de vocês aí, que realmente, cara, esse desenho ele foi produzido assim, baseado nos tabuleiros, né, de RPG e tal, com começo, meio e fim, cada episódio, né? Justamente para ele ter esse efeito de loop, para você assistir qualquer um deles sem que ele te passe aquela linha como se fosse uma espécie de procedência, né?
Você poderia assistir em loop várias vezes e aí você perdia até a noção de quantos episódios tinha. Estava até conversando com o Igor, né, mais cedo, que a gente achava que tinha tantos episódios, né? A gente tinha noção de uns 50, mas na verdade são só 27. Eu também achava que tinham muitos episódios, Então. porque vivia repetindo. Ué. Um dia você ligava a TV Então. e falava assim, caraca, amanhã vai ter um episódio novo, eu vou assistir, parará. No dia seguinte voltava pro primeiro episódio e você dava aquela xingada não, porque a gente era criança. Mas você ficava assim eu ficava meio revoltada com essas coisas. Cara, é uma coisa estranha. Falando, o Thiago comentou que a gente estava conversando antes de começar a gravação, e eu estava falando com ele que são 27 episódios divididos em 3 temporadas. Mas de 86 até 94 só eram 2 temporadas sendo repetidas direto. A terceira só veio. Então, isso diminui, né? Isso aí, pra quem começou a assistir na década de 80 mesmo, quer dizer, a gente via 2 temporadas aí em torno de 20 episódios direto, e parecia que eram episódios infinitos. Sim. Isso. Saindo do tema aqui, uma curiosidade pra você ver, desenhos, quem lembra do Cavalo de Fogo? É a mesma coisa. Ah, sim, cara. Esse aí eu acho que eram só 14, não é? Não, são 13, 14. Se não me engano. Olha só, cara, que absurdo, né? Que a gente tinha noção de que eram tantos episódios, 13 episódios. Menos de 3 semanas já 14. tinham passado todos os episódios. É como vocês falaram, como eram episódios que tinham início, meio e fim e não se ligavam uns aos outros, né, propriamente, eles até chamam de procedural, né, são séries procedurais. Isso acontecia não só na animação, quanto também em séries live action, e Tokusatsu também fazia muito disso, né? Sim. Mas vamos combinar também, né, gente? Que na época também a produção de desenho era muito mais complicada do que hoje em dia, né? Então, assim, eles tinham todo aquele processo de desenhar pedaço por pedaço e parará. Hoje em dia a gente tem a ajuda do computador, então torna tudo muito mais fácil. Dá pra fazer uma produção de uma sequência de episódios muito mais fácil do que era antigamente, né? Então acho que eles já faziam isso propositalmente pra poder, tipo assim, as pessoas não encherem o saco deles com episódios novos nem tão cedo. É verdade. Sim, quando eu vejo como eram feitos os desenhos passados, parece que é outro mundo. Porque eles desenhavam tudo aquilo, página por página, sessão por sessão. Movimento Nossa. por movimento. Até mentira. E aí depois eles iam Isso, passando. cara, era muito mais trabalhoso. Eles iam passando aquilo, aí ficava tipo super acelerado, aí eles iam desacelerando, até colocar na velocidade normal. Não sei. Bem bizarro. Tipo aquela coisa daquele efeito nas folhas, não é? Isso. Você desenha numa folha com uma exatamente. posição e depois na isso. outra folha com uma posição um pouco diferente e depois você passa aquilo e dá o efeito de animação. Isso mesmo. Era assim, né? Era um método muito artesanal. Com certeza, o Walt Disney usava bastante. Agora, eu assisti todos os episódios, assisti agora recentemente alguns, não todos, mas alguns. E assim, era um dos meus desenhos favoritos. Eu sempre tive o hábito de desenhar, então eu ia pra frente da televisão, assistir com o meu caderninho de desenho e desenhava os personagens, criava monstros, né? Só que realmente era um episódio muito místico e a gente, pelo menos no meu caso, eu não me importava muito com o significado, né, que é o que a gente hoje, em qualquer série, qualquer desenho, busca nas teorias. Pra mim não tinha significado, só estava numa terra encantada. Estava numa terra encantada, tentando voltar para casa, nessa luta eterna entre o bem e o mal. Somente isso, né? Só depois de algum tempo, já com a maturidade e com a internet, que a gente vem entender que havia toda uma história por trás, com um monte de teorias que dizem que é o inferno, que não é, que pulando demônio, que morreram na montanha-russa, que caramba, 4. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. A terceira temporada, ela ganhou um tom mais sombrio.
ao ponto de a censura nos Estados Unidos pedirem para que eles pudessem colocar uma taxa indicativa e dizer que aquele desenho continha violência. Tem uns episódios ali que são bem intensos, assim, se você for perceber. Uma temática mais adulta. Aí a gente percebe que não eram tão inocentes. Mas o meu som tá de boa, só pra falar com vocês agora. Tá todo mundo. Não, tá, o seu som tá limpo hoje. Tá. E o meu, gente, tá de boa? Rapaz, eu passei. Tá tranquilo. Se eu Passei numas 8 lojas pra achar o. Tá doido, rapaz? Você quebrou a quarentena. Não, mas ainda bem que eu achei. Esse negócio de quarentena tá muito complexo, porque os meus vizinhos colocaram uma mesa na rua e estão reunidos ali em frente, bebendo pra cacete. Desculpa, gente, o palavrão. Nossa, mãe. Desculpem, mas eles estão se reunindo ali como se nada tivesse acontecido. E eu tô aqui, ó, na minha torre. Entendeu? Quarentena? Que é isso? Que é isso? Quarentena? Eu estou aqui na minha torre, entendeu? A lá Fiona do Shrek, sem saber da existência do mundo. Entendeu? Mas avisa os seus vizinhos aí. Avisa os seus vizinhos que se eles forem fazer uma festa, para evitar aglomeração, né? Tá? Não chame 20 pessoas, Covid-19. Nossa! Covid-19. Sensacional, hein? Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Com relação ao Caverna do Dragão, algum de vocês já jogou RPG de mesa? Nunca joguei. Meu amigo sempre me chama, mas ele nunca joga comigo. Nossa. Eu tô precisando de companheiros. Eu nunca joguei também não, cara. Eu falo aquilo, eu traí o movimento nerd, porque eu também nunca joguei. Eu também nunca joguei. Eu já li muita coisa, já vi gente jogar, já li livros, né? Já vi tudo sobre RPG, mas nunca joguei também não. Até porque é difícil encontrar gente que realmente gosta de jogar. Cada um de nós é um pouquinho. É um nicho bem fechado, Cada um cara. de nós é um pouquinho é um pouquinho nerd Nutella, né, gente? Querendo ou não, porque sempre tem alguma coisa que a gente nunca fez. Alguma coisa nerd que a gente nunca fez. Eu tenho um amigo que nunca assistiu Star Wars. Aí. E eu falo, meu filho, você tem a cara de pau de falar comigo que tu é nerd. Presta atenção que ele vai nessa cara sua. Supra-sumo da nerdice. Não pode, gente. Não pode um negócio desse. Eu falei, meu filho, não, nasce de novo, né? Ah, não, francamente. Mas dentro do nicho nerd tem seus nichos separados, né? Tem a galera... Subnichos, né? Que seriam, né? A galera do anime, a galera do videogame, a galera dos desenhos, né? Dos filmes. Os do bonequinho. Tipo no filme do Poço. Isso. Os hominhos, né? Chamava hominho. Os hominhos, né? Action figures. Mas vamos lá. Seguindo aqui, a gente sabe que a história do Caverna do Dragão é um grupo de 6 jovens que estão num parque de diversões embarcando numa montanha russa que se chama Caverna do Dragão, ou Dungeons & Dragons. No passeio é aberto um portal e eles vão para um mundo que é chamado simplesmente de reino, que ali eles são orientados pelo mestre dos magos para poderem retornar para sua terra. E eles ganham ali suas armas do poder, cada um ganha uma arma de acordo com a habilidade de cada um. E essas armas vai representar as qualidades, características, aspectos, né, de cada um. E nós temos ali 6, né, o Hank, o Eric, a Diana, a Sheila, o Presto e o Bob. Queria que vocês falassem sobre os personagens. Qual o personagem favorito? Por que vocês se identificam com eles? Se vocês têm alguma história relacionada a eles que vocês marcou vocês. Eu tenho uma memória afetiva muito boa com Caverna do Dragão e pra falar mesmo que foi um dos que eu mais gostei até hoje. Se eu pudesse fazer um top 10, mesmo com a quantidade de animes que eu assisti, eles estariam ali. Só que muita coisa eu só percebi depois de mais velho, até quando eu li assim. Já viu aqueles memes
que a cabeça explode. Foi quando eu percebi que o mestre dos magos é um mestre, como se fosse o mestre do jogo, de jogo de RPG. E personagem também de jogo de RPG. Isso tudo pra mim assim foi só depois de eu ter assistido tudo. E eu achei muito legal que a construção assim de tudo, né? Do mundo, dos personagens, dos... Mestre... Pode falar. Não, eu ia falar que o Mestre dos Magos, ele é tipo aquele non-player character que tem nos jogos de videogame, né? Ele só aparece assim na hora de ajudar, que é bom. Ele só aparece assim, então, você tem que fazer aquilo ali pra vocês se ferrarem. Os não jogáveis. Aí eu já apareço, tá bom? Aí eu apareço pra vocês, pra poder falar com vocês o que tá acontecendo, entendeu? É basicamente isso. Tipo Jumanji. Dele. Me julguem. Tipo Jumanji. Me julguem. O Mestre dos Magos, ele é o único personagem do desenho que é original do primeiro jogo criado. Porque como é uma mitologia, um universo bem grande, ele é o único personagem do desenho que existe na primeira versão do primeiro jogo originalmente, porque ele é justamente essa carta ou esse personagem que vai orientar o restante dos jogadores. Isso. Que seria o Dungeon Master, né? Isso aí. Só que é sempre difícil entender o que ele quer dizer. E ele não tem nome ou é mestre? Alguém achou o nome dele? É Mestre dos Magos mesmo. Na tradução literal. É só o título, né? E o Vingador também, né? Os caras têm nome muito mais legais que a gente. Vai ver o Deus do Caos roubou o nome dele, a gente não sabe. Fica aí o questionamento. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Ô, Carvalho, qual que é o seu personagem? Rapaz, era o Presto. falei do nome dele ali, que era o mais coisa, mas era justamente por isso. Eu era sempre o mais bananado ali, o mais tímido, quando era... Até hoje. Sou bem atrapalhado, mas eu gostava muito dele. Aí já pode ir de cosplay do Presto já no próximo evento. Pois é. E de vocês aí? Bom, a minha era a Diana, gente, claro. Claro que a minha favorita teria que ser mulher, né, gente? Sem querer, assim, ofender, né, toda a classe masculina da série, do desenho. Mas eu gostava muito da Diana. Eu sempre me identifiquei demais, porque eu sempre gostei dessas mulheres, assim, que são mais guerreiras e tal. E ela com aquele bastão dela maneiro lá, eu adorava aquilo. Os bastões e as acrobacias, eu ficava assim, nossa, quantas vezes eu já brinquei de que eu era Diana? Várias. Não, e assim, só para complementar o que você falou, o interessante dela era isso, ela ia pra briga, cara, não é? Não tinha tempo ruim pra ela não, cara. Mas o que eu gosto dela também é aquele lado que ela tem um medo bastante comum, né? Que era tipo o medo dela de crescer e tal. E, sei lá, às vezes deixar de ser quem ela era, o medo de crescer, natural que toda criança tem e tal, e, tipo, eu acho isso muito legal. Eu gosto quando os personagens, eles são mais humanizados. Eu gosto dessas construções e desses medos, dessas fraquezas que são tão humanas em personagens que tendem a ser que são tão extraordinários, entendeu? Então eu gosto bastante disso. Cara, eu posso dizer aqui que um lado de mim pegaria assim, o Hank como o meu melhor personagem, né? Porque ele tem as características de um líder, entendeu? Ele tem como se fosse ali a bússola do grupo, ele está sempre pensando em prol da galera toda, querendo proteger todos. Só que tem um lado meu também que ficaria com o Eric, cara, porque às vezes eu me vejo muito no Eric, porque eu costumo reclamar muito das coisas. Bastante. Costumo reclamar muito de algumas coisas. Assim, pegar um. Então, ele é como se fosse o cara pé no chão ali do grupo, entendeu? Tudo ele estava questionando, tudo ele estava reclamando,
assim, de um certo ponto de vista, ele é o cara que era o realista ali no meio. Pô, por que o Mestre dos Magos só fala por enigmas, né? Pô, seja mais claro, fala mais direto, o que a gente tem que fazer, né? A gente então, já assim, tem certeza que ele representava a audiência. né? Então, todas as perguntas que a gente fazia, eles faziam pra poder também não parecer que eles eram, nossa, somos alienados apenas obedecendo o Mestre dos Magos. então, é isso aí, é como se ele fizesse o papel do espectador ali, né? Mas eu acho assim, que se eu tivesse que escolher um personagem, entendeu? Com o coração, cara, eu ficaria com o Hank, cara. Porque eu acho que a visão de líder que ele tem, em pensar mais na galera toda, em querer se doar mais pelo grupo, eu acho que eu escolheria ele. Entendeu? Assim, pelo coração, pela razão, eu escolheria o Eric. Gente, o Eric, tipo, na vida real é aquele cara chato, velho. A pessoa fica, ué, mas por que isso? Mas por que aquilo? É verdade, querendo ou não, é verdade. Eu gosto dele, sim. É verdade, porque eu gosto dos personagens que questionam, entendeu? Mas a gente analisando do ponto de vista assim, se ele fosse uma pessoa real, ele seria realmente aquele nosso amigo do rolê que sempre reclama, que sempre tá perguntando as coisas. Ele seria o Sheldon, né? Ele seria o Sheldon Cooper, né, do rolê. Absolutamente, com certeza. Quem não tem um amigo assim? Né? Ah, verdade. Eu também ficaria com o Hank. E ficaria com ele porque o fato dele ser, não dele ser o líder, né, mas dele se responsabilizar pelos outros, né, cuidar dos outros. E ele assume a função de liderança meio que sem querer. Acho que é verdade. O mais velho, né? E também porque cada um ali, eles têm uma... Tipo, na minha impressão é como se cada um representasse uma característica humana, entendeu? Assim, uns têm característica de líder, outros têm característica de questionar, outros têm a característica, assim, de ser mais corajoso e fazer as coisas por impulso, entendeu? Então, assim, eu acho que eles quiseram representar vários tipos de personalidades em 6 personagens, assim. Tanto que em cada episódio, um deles se destaca como protagonista do episódio, né? Nem sempre é o grupo todo, sempre a história acontece com um deles, e aí os outros vão, né, pra salvar, pra ajudar, ou ele vai ajudar o restante do grupo, então não é focado em isso. Eu acho só, importante, né? isso, acho importante ser, tipo assim, você não criar um personagem só pra você deixar ele ali, eu sou figuração. Eu acho isso é muito sem sentido, então é legal quando eles criam os personagens e eles dão a devida importância para cada personagem, com a sua história, com a sua fundamentação, com a sua criação. Então eu acho isso muito interessante. Caverna do Dragão tem muito isso, entendeu? De desenvolver cada um dos personagens individualmente e em grupo, que eu acho muito legal. Até porque isso é uma característica do jogo de RPG mesmo. Que quando você vai criar o personagem, aí você tem que olhar toda a questão das características emocionais, poder, física, e ele vai reagindo conforme a situação vai aparecendo, né? Então isso é muito legal porque é característica do jogo e está presente no desenho, né? O desenvolvimento. Querendo ou não, eles estão fazendo uma homenagem ao jogo, né? Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Agora, só que nesse grupo de 6 tem mais um personagem que a gente vai falar agora, que é a Uni, né? Uni! Da Uni nesse detalhe. Adoro. Tem hora que ela é bonitinha, legalzinha, mas tem hora que ela é chata também. Nossa, tem hora que é um porre, cara. Vamos respeitar. Ai, gente, eu sou feliz unicórnio, eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieta. É tão fofinho! Eu vou ficar quieta, porque de qualquer forma eu estarei me contradizendo. Eu vou ficar quieta aqui. A gente pode pegar esse ato aí da Uni e quebrar um mito aqui, cara. A gente estava conversando a respeito disso, então algumas pessoas sempre falaram que a Uni acabava sendo
se encaixando ali no papel de um demônio que atrapalhava eles voltarem para casa, né? Ah, isso é verdade, verdade. Mas Para de acabar com a minha infância. mas isso na verdade, cara, Só para. Isso na verdade é um mito, cara. A Uni nunca impediu a volta das crianças para casa, entendeu? Tem aqui, ó, uma lista com os episódios que a gente pode citar aqui com a possível volta deles para casa. Então, aí na maioria dos episódios aqui, com certeza foi o Vingador que atrapalhou. Só que em alguns outros, o culpado era alguma das crianças ou outra, mas nunca a Uni foi a culpada de ter evitado, né? Às vezes ficar ali, né, e eles ficarem sentidos com o momento, né, em ter que deixar ela ali. Ah, mas ela vai ficar sozinha. Ah, mas ela não vai sobreviver no nosso mundo. Mas ela nunca foi o motivo deles não voltarem para casa. Né? Eles não voltaram. Unido ao que você falou, então assim, eu já vou logo deixar minha opinião, que pra mim essa questão de eles estão no inferno, que um é demônio, o outro não é, o fulano é anjo, que eles estão mortos. Pra mim, eu não consigo ver o desenho assim, entendeu? Tem essas teorias, mas eu não consigo entender. Como a Malu falou, é só entretenimento mesmo. É um mundo fantasioso, né? E eu não consigo usar como metáfora para mostrar que eles estão mortos, estão no inferno, que o Mestre dos Magos é o maior vilão. Vamos ver. Eu acho que são, tipo, teorias muito macabras, né? De pessoas que às vezes até acabam meio que se perdendo demais na fantasia e querendo transformar aquilo pra uma coisa assim, não infantil, mas evoluir aquilo pra uma coisa mais pesada e tal. Então, assim, eu não vejo muito sentido. Eu acho que seria, assim, muito mais legal mesmo apenas eles terem parado nesse mundo paralelo e as coisas terem acontecido da forma como aconteceram, e o bem vencendo o mal, e toda a mensagem que isso passa, né, do que você ficar inventando, tipo, eles estão no inferno. Nossa, gente, eles são crianças, o que eles fizeram pra ir pro inferno? Que saco! Nossa, não, não consigo aceitar essas coisas não, entendeu? Eu prefiro a parada da dimensão paralela, que pode acontecer. No meu livro acontece. Vocês lembram da época que falavam, falavam da Disney, do Rei Leão, aquilo tudo? Gente, sempre vai ter um bando de gente que vai chegar e vai inventar esses troços sem noção, e sempre vai ter um outro bando que vai acreditar. Então, isso é inevitável. Isso é inevitável. A quantidade de coisas que eu assistia, que fazia muito sucesso, que eu assistia, que depois de um tempo tinha boato que era coisa do demônio, que tinha pacto. Traumatizava a gente. Aí quem estaria na Caverna do Dragão agora? Aí quem estaria na Caverna do Dragão agora, se no caso fosse mesmo uma dimensão infernal, seria eu, né? Porque a quantidade de coisas que eu assisti, que era coisa do demônio, nossa senhora. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Agora me diga uma coisa, quem é o maior vilão do Caverna do Dragão? O Vingador? O Tiamat? Tem muitas discussões aí. Então, eu acredito, eu colocaria ali como o grande vilão o Mestre dos Magos, porque é ele que manda a galera falar. Ele chega ali, igual o Tei falou aí, ele tem toda a característica do cara que vai ali, tipo, mestrar a missão, não é? Ele vai mestrar o jogo. Então fala, você chega, vai pra lá, vai fazer isso, você tem que passar lá, você tem que pegar o grimoire de ouro lá na casa do caixa-prego lá. Então, assim, vocês vão ter que se virar para pegar isso. Vocês vão ter que ir lá, pegar isso, e se sobreviver, lá no final vai ter uma possibilidade de ir para casa, né? Então, o Vingador queria só as armas mágicas, cara. O Vingador é muito mais maneiro. Sim. Ele tinha o perfil do antagonista. Ele tinha o perfil do antagonista. Não como Edward. Até o dublador dele, vocês lembram quem é? É como é que é? Orlando. Vai fazer 101 anos. Isso. Vivo até hoje. Caraca, ícone, figura esse cara. Vingador imortal. Mas o Vingador ele só é maneiro porque ele só tem um chifre
Nada de cavalo, mas quem voa é ele. Cara, Ele que eu voa, né? nunca Ele entendi tem que sustentar o peso do cavalo com as Isso é pernas. muito bizarro. Eu não tento- entendi isso. Eu- Há pouco tempo eu vi um meme sobre isso. Tipo assim, quando você acha que a sua vida é confusa, pensa o Vingador, né? Que ele tem a asa e ele carrega o cavalo, e não o contrário. Eu assistindo, eu nunca percebi isso. Não sei se eu era uma criança tão inocente que não prestava atenção nessas coisas. Tem alguns episódios que como eu reassisti agora os episódios, tem um que o Vingador tá em cima dele, lá no alto, suspenso, com as asas fechadas e o cavalo Ai, eu cavalgando, não cara. No consigo, alto. gente. Então, olha que viagem. Agora, quem tem asas não é o unicórnio? Que tem Pégaso, é o Pégaso. Não, asas? Não é o unicórnio? que não. tem? É um Pegasus. Não. O Pegasus O não é Pegasus, unicórnio? não. É mitologia Não, errada. errou! Mitologia errada. Não. Eu O achei que unicórnio era tem unicórnio. chifre e o Pegasus é o que tem os. Que são os cavalos E o alados. que tem os dois? Eles têm, Então tá bom. tem muito na mitologia grega, se eu não me engano. Eu posso estar falando merda, É mas eu sim, acho que essa- eles- na O que tem os mitologia dois é o cavalo da Shira. grega. É. Mas a She-Ra. Ou como é que é? Ventania, né? A She-Ra, meu filho, a She-Ra. O unicórnio alado Eles dela. pensaram assim, É, o tema que pra- de tudo de poder que existia eu posso dar pra um personagem, eles foram criar a She-Ra. Mas vamos lá, quem vai falar? Quem é o próximo vai falar? Quem é o grande vilão? Eu vou ser mais sucinto, vou no básico. Talvez pra não destruir minha memória afetiva. Eu vou ficar naquele ali no bem e do mal. Eu acho que o Magos Eu acho que é o Mago. faz aquilo ali pra eles crescerem, passar pela não vou dizer a jornada do herói, mas pra eles ascenderem, né? Mas não deixa de ser uma jornada do herói, né? Eles estão querendo, no mesmo eles não crescendo, eles estão passando por experiências que fazem eles amadurecer como pessoas e amadurecer emocionalmente também. Então, tipo, não deixa de ser uma Sim. jornada do herói. Mas tem um episódio Até que mesmo a como gente talvez vai guerreiros, né? falar aqui mais pra frente que deixa em dúvida algumas coisas do Mestre dos Magos também. O Mestre dos Magos, gente, é o maior treteiro. Vocês não acreditam em mim. Entendeu? Eu tô falando isso porque eu cantei a pedra desde sempre. O Mestre dos Magos é o maior treteiro, a culpa é toda dele. Entendeu? O Vingador, eu particularmente gosto do Vingador. Me julguem. Mas é assim, eu tava lendo a história do Vingador e o Vingador, ele tem uma história. Tipo assim, ele não é um vilão mal por mal. Eu não gosto de vilão mal por mal. Tipo, eu escolhi ser mal, agora eu vou ser mal. Não, o cara tem uma história, entendeu? Ele era, tipo, super ambicioso, ele era pupilo do Mestre dos Magos, cara. E aí ele foi e decidiu que ele, tipo, eu sou ambicioso, eu posso ficar poderoso e tal. Parará, fez um pacto com o Deus do Caos lá. Eu acho que é Deus do Caos, eu acho que é isso mesmo. E aí foi onde ele virou o que ele virou, entendeu? Tipo, ele tem toda uma jornada do herói. Ele é meio Anakin Skywalker, entendeu? Como é que é? Jornada do herói, jornada do vilão, gente. Desculpa. Isso é isolamento social, entendeu? Às vezes eu esqueço as coisas que eu esqueço a minha linha de raciocínio aqui. Eu acho que o Mestre dos Magos não é um vilão, né? E eu acho também que ele não obriga as crianças a fazerem o que ele fala. Ele simplesmente, como o direcionador do jogo ou da história, ele dá a dica. Elas fazem conforme elas entendem. Não é obrigado a fazer o que ele fala. Então eu não vejo ele como vilão, eu vejo o vilão como o Vingador, o principal vilão. Só que o Vingador, assim como as crianças, eles têm muito medo do Tiamat, que faz o Tiamat muito mais poderoso. É o único ser que ele tem medo. É verdade, né? Se ele tem medo do Tiamat... Então, se ele tem medo do Tiamat, significa então que o Tiamat Isso. pode, de alguma forma, fazer mal pra ele. Então, eu acho que quem se torna o maior vilão... Não vilão, né? Sei lá. Eu acho que o vilão mesmo é o Tiamat. Talvez um antagonista, né?
Mas vocês pararam pra perceber que na versão original é a Tiamat? É fêmea. Que seria fêmea. Quando passou aqui pra versão brasileira, Herbert Richards. Versão brasileira, Herbert Richards. É que Quem nunca falou isso? quando passou pra versão brasileira, Herbert Richards veio pra cá como o Tiamat. Botaram um dublador até masculino, aquela voz grossa, né? Vocês enfrentarão o Vingador. Aquela voz grossa. Então, assim, eu só fui saber que na versão original era fêmea pesquisando agora aqui pra gente poder, né, fazer o podcast. Então, assim, são algumas coisas que quando você tem criança, você não liga, você não faz noção daquilo, mas depois que você tem, e isso aí, depois que você assiste com uma visão amadurecida, né, uma visão adulta, você tem uma profundidade a mais, né, você vai muito mais a fundo na história, no desenho, no conteúdo, nos personagens. Então, assim, é bacana essa visão, cara. E é interessante que o Mestre dos Magos é um mago. O Vingador é um feiticeiro do mal. Mas a Tiamat é uma deusa. Uma deusa dragoa. Né? Quer dizer, um nível muito mais elevado que qualquer outro personagem do Caverna do Dragão. Né? Além disso, a gente sabe que o Vingador também tem um ajudante, né? Ou um servo. Sim. É o demônio dos sombras, lembra? Né? Ele fica só gemendo. Eu fica gemendo. Eu ficava com medo disso. Era o capachão do Vingador. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Agora, gente, vamos falar o seguinte. Antes de eu fazer a última pergunta, pra gente encerrar, falar sobre o final, as teorias, né, sobre o último episódio. Alguém já leu alguma outra coisa, uma fanfic, ou já jogou algum jogo de videogame que faça referência ao Caverna do Dragão? Desenho, não. A esse desenho, propriamente dito? Não, eu nunca. Eu lembro que eu fui na última Bienal do Rio, a Bienal de 2017 no Rio, Bienal do Livro, e eu lembro que tinha um cara que ele estava vendendo um livro que ele escreveu, que era uma fanfic. Sim. Justamente se passava no mundo e com os personagens do Caverna do Dragão. Mas não tive muita coragem de comprar, porque eu sou muito do cano, né? Então isso faria eu me confundir muito mais com a história. Confuso. Já é muito confuso. Já é muito... Eu vi esse livro pra vender na internet, mas aí eu procurei também para poder saber se era cano, como de onde tinham tirado e tal, e vi que era uma fanfic. Mas tem muita fanfic boa. E não só fanfic, como, por exemplo, eu fiquei sabendo que tem um jogo de videogame, que é RPG, e nos cenários tem um quadro do Hank e do Bob no fundo do cenário, e ali conta como eles terminaram. Diz que eles foram mortos pelo Tiamat, de forma muito chocada em Cristo, violenta, né? Que isso? E isso não sei se faz parte do cânone, mas como o universo do Caverna do Dragão é muito amplo, né? Estava lá nesse jogo. Tem nesse jogo, depois eu procuro aqui o nome e falo pra vocês. Tem nesse jogo de videogame, tem no cenário escrito justamente contando a história dele e do Bob, do Hank e do Bob, dizendo que eles foram mortos pelo Tiamat de forma muito violenta. Então eles não voltaram para o mundo real. Coitados, ai credo, isso me deixou triste. Olha só. O pessoal tá muito... Isso é triste, isso é cara, porque você cresce o quê? Sonhando. I hate you! Você cresce sonhando, eles vão voltar pra casa, eu tenho fé. E aí vem um negócio desse, isso é triste. Ai, que horror. Ai, parei de brincar, não quero mais. No final das contas, se o final deles fosse contado realmente no último episódio, foi melhor não ter feito mesmo. Ia deixar uma gama de criança traumatizada. Com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora,
Tem até como se fosse um episódio final não oficial e tem um episódio final oficial, né? Que foi só escrito, né? Isso. Na verdade, o roteiro foi escrito oficialmente, só que como a empresa, como é um produto de 3 empresas em conjunto, a Toei Animation, a TSR, se eu não me engano, e a Marvel Productions. Isso. Então, 2 dessas empresas faliu. Então, eles cancelaram a série e não fizeram o último episódio. Só que o último episódio teve o seu roteiro escrito oficialmente e um quadrinista brasileiro, o Reinaldo Rocha, ele fez o último episódio em quadrinhos, que é esse que todo mundo conhece, todo mundo baixa, que tem o nome de Requiem, né, o último episódio. Isso. E nesse conta a versão... Sim, aí eu acho muito melhor do que aquela dos demônios lá, do inferno, purgatório. Com certeza. Com Bem melhor. certeza. Essa tem final feliz, o Vingador, filho do Mestre dos Magos. Tudo que o Mestre dos Magos faz é para justamente fazer com que o Vingador volte a ser quem ele era. Certeza. Isso não tem nada a ver com o assunto, mas eu tenho certeza que o J.J. Abrams foi lá nesse episódio de Requiem para poder criar a história de Han Solo e Kylo Ren. Pronto, falei. Tenho certeza absoluta. Grandes referências e influências. Gente, puramente. Isso se o próprio George Lucas não se inspirou em Dragão, tá? E o questionamento também. Porque, cara... É uma grande possibilidade, cara. Tem muita coisa parecida, entendeu? Assim, muita coisa que poderia ser inspirada. Tipo, essa questão aí do Vingador ser filho do Mestre dos Magos, porque eu vi que ele já tinha sido pupilo do Mestre dos Magos antes. Entendeu? Então... faria todo sentido essa teoria. Em muitos episódios, o Mestre dos Magos chama ele de filho. Mas a gente, na nossa inocência, a gente não entende, não percebe. Parece um... E aí, assim, e quando ele ganha os poderes dele, né? Quando o Vingador vira o Vingador, né? Ele promete pro Deus do Caos que ele ia entregar o Mestre dos Magos pro Deus do Caos. Olha só. Vamos ver um pouco de semelhanças aí, gente? Falou de Star Wars, tem 2 episódios que parecem uns personagens ali, que parecem os Ewoks e o Wookie, que é o Chewbacca. Tem um aí de cada, tá? Os ursinhos que moram na árvore gigante. E um... Isso. É igualzinho, cara, literalmente. O Ewoks é os pequenininhos. Como é que é? E o Wookie é o... Isso, que mora na lua florestal de Endor. E teve um outro viajante também, que aí já é referência pro Wookie, pro Chewbacca. O que a gente pode extrair, então, aí desse roteiro aí, desse último episódio, é que o Mestre dos Magos, ele não poderia, por si só, quebrar a maldição que estava em volta do Vingador, mas ele poderia fazer com que as crianças, né, os nobres guerreiros, que eles amadurecessem com o tempo, pegassem experiência, para lá na frente servirem a esse propósito, né, de libertar o Vingador dessa maldição. Então eu acho que seria um lado positivo, né, no final da história. A redenção do vilão, eu acho muito interessante essa temática de redenção do vilão. Porque é muito interessante, gente. Eu sou muito fã de vilão, entendeu? Eu gosto dos vilões mesmo. Mas eu gosto, assim, daqueles que têm um fundamento. Eu sou mal por causa disso. Entendeu? Agora aqueles que, tipo... não, eu decidi ser mal porque eu sou muito malvado. Tá vendo como eu sou malvado? Eu sou malvado. Nossa, não é Gargamel não, né? Eu vou te falar, tá? Um dos motivos de terem cancelado o desenho foi por causa do desenho Smurfs. Que ele passava na mesma hora nos Estados Unidos, no mesmo... Então eles... Audiência, eles decidiram por descontinuar. E vários outros motivos, né? A questão dos direitos autorais também, né? Que um dos caras da empresa lá resolveu vender a parte dele e parará. Isso, e hoje em dia ainda tem a questão da briga. Até hoje. Acho que, se eu não me engano, eles ainda estão brigando por causa dos direitos autorais de produção. Não se sabe com quem. Porque eles têm vontade de fazer live action. Exatamente, isso ainda está sendo resolvido na justiça. Isso.
Porque na verdade, eu até tenho esse filme, mas pelo amor de Deus, o Dungeons & Dragons, ele tem uma série de filmes. Só que eu fui com aquela vontade de ver, achando que ia ser adaptação do desenho na época. E na época que eu assisti ainda era época de alugar. Falei, nossa, mas foi desastroso. Minha opinião é, não façam nada. Deixe Caverna do Dragão como está. Porque é isso que faz que ele tenha valor. Se forem fazer uma nova série, um final, um filme... E como acontece com vários filmes e várias séries também, né? Por questão de ganância, a pessoa fica assim, vamos continuar, vamos fazer mais temporada. E aí quando você vê, a série se perde, o roteiro se perde, você fica assim, o que tá acontecendo? Fica chato e perde o brilho daquele negócio que era tão bom que deveria ter acabado no momento certo, entendeu? Isso acontece muito. Uma esperança que a gente tem é que aquele comercial da Renault, vocês viram, né? Nossa, foi muito maneiro aquilo, cara. maior fake news de 2019. Eu fiquei assim... Maior trollagem, assim, né? Maior trollagem. É porque a primeira vez que eu vi, eu não tinha nem ouvido falar de nada, né? Aí a primeira vez que eu vi a propaganda na TV, eu falei, não tô acreditando que eles vão fazer isso, meu Deus do céu, ai Senhor, minha pressão caiu. Aí eu falei, gente, aí depois que eu fui, nossa. Tava perfeito demais. Ai, tava muito perfeito pra ser verdade. Ali tava. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Cara, eu não sei vocês, cara, mas tem uns episódios ali que são meio diabólicos, não, eu cara. tinha medo assistindo. Sério? Nova. Cara, você assistindo como criança, você não eu sentia medo, não liga muito não, cara. Ué. Agora, assistindo... Eu sentia medo. Então, tem episódios marcantes, tem outros episódios assim, mais ou menos, bem light, mas tem uns, cara, que eu acho que é se não me engano, A Cidade à Margem da Meia-Noite. Vocês lembram desse? É de qual temporada? É se não me engano, é da segunda, cara. Da segunda. É um que eles levam as crianças, tem um diabão lá que leva as crianças para um lugar para eles evitarem que o relógio dê meia-noite. Eu adorei a terminologia diabão. Pode continuar. Pode continuar agora. Adorei. Diabão, olha o diabão. Pode continuar. Leva as crianças. Então, é onde começa a sumir umas crianças do mundo normal, né? Que seria o mundo aqui nosso, deles, né? Inclusive vai ter um amiguinho deles lá, que some pra baixo da cama lá. E, cara, tem umas criaturas muito medonhas, cara, naquele episódio. Umas coisas assim que depois que eu tava assistindo esses dias lá, eu falei, caraca, velho, que troço. E aquele episódio que o Eric vira um sapo. Então, mas... Isso. O da Fera do Pântano, cara. Ele parece o Jabba do Star Wars também. Não tô falando com vocês, qualquer semelhança não é mera coincidência. Pelo menos a cara dele ali. Mas, cara, tem também episódios, cara, igual o Cemitério dos Dragões. Pra mim, cara, esse é o melhor episódio, cara. Esse é o melhor episódio que eu achei. Eu posso reassistir todos, mas esse episódio do Cemitério dos Dragões, pra mim, é o melhor, que ganha disparado. Que foi escrito até pelo Michael Reeves, né? O Michael Reeves. Eu acho que ele isso, que é o que escreveu até o último também. Se eu não me engano, é esse mesmo episódio que eles falam que tem uma cena forte, uma fala forte, que eles falam que eles vão matar o Vingador. É isso aí, cara. Exatamente. Assim, não falam assim diretamente, abertamente matar. Mas eles falam, o que você vai fazer? O Hank fala assim, eu vou fazer o que for preciso. Né? Deixa subentendido, né? Que se fosse preciso, mataria o Vingador. Então, mas, cara, a construção desse episódio, cara, ela é perfeita. Porque no começo eles já começam ali com o esforço, enfrentando um gigante de gelo para voltar para casa e conseguindo o caminho. O Vingador chega ali e joga areia no pirão deles, cara. Fazendo a função de vilão então, mesmo, entendeu? Rapaz, olha aí, a louca defendendo o vilão.
Ele tá fazendo. Pois é, ué. Então. Dele que é atrapalhar. Ele joga uma areia no pirão deles ali legal. E aí fica todo mundo desmotivado, eles ficam todos putos ali. E aí é onde eles confrontam o mestre dos magos. Fala, ó, poxa, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que dar um jeito no Vingador, porque toda vez ele tá atrapalhando a gente, é isso, aquilo. Aí ele fala, ó, vocês fazem o seguinte, vocês vão no cemitério dos dragões, porque aí vocês vão tentar dialogar com o Tiamat, para ver se ele ajuda vocês. E aí, lá no cemitério, vocês têm a chance. O próprio dragão fala com eles, ó, se vocês enfrentarem ele aqui, vocês podem vencer ele, que é onde as armas nesse episódio que o Mestre dos Magos chama também o Vingador de filho, mas parece que é aquela coisa assim, de um ancião chamando uma pessoa. Ah, meu filho, faz que é bem isso, mais nova, né? Bem menos experiente. O que o Igor falou agora há pouco, tipo assim, fica tão normal, natural do jeito que ele fala, você acaba não pegando essa referência, né, de que ele tá falando filho. E esse episódio tem pai e filho mesmo. Eu adoro essas pistas que eles colocam. Sim. Eu adoro quando eles colocam essas pistas assim, e a gente... Na inocência a gente não percebe. E aí depois, quando a gente descobre as coisas, a gente fica assim, caraca, eu sou muito burro, eu não prestei atenção, por quê? Entendeu? É muito bom, eu adoro quando isso acontece. Eu adoro me surpreender com a história e me surpreender mais ainda que eles sempre deixaram pistas e a gente nunca percebeu. Entendeu? Esse episódio que eu falei que considero o Vingador o vilão, mas que tem uma coisa dos Mestres dos Magos um pouco vilanesca, que eu achava também que eu ia falar mais pra frente, é desse episódio aí. E falando desse episódio também, o Cemitério dos Dragões, tem uma coisa meio ali obscura, que eu falei ali do vilão ser o Vingador, mas tinha uma coisinha no Mestre dos Magos que eu achava estranho, que é essa jornada que ele faz. Parece que ele tem deste mundo para poder conseguir eles se aperfeiçoarem para no final fazer alguma coisa. Mas no Cemitério dos Dragões está cheio de pessoas mortas lá, com armas também especiais. Parece que ele sempre levou pessoas naquele local, outros jovens, outras pessoas que foram para aquele mundo. Tipo exatamente, como se fosse um teste, né? Eu não confio muito nele, entendeu? Porque ele parece bonzinho demais pra ser verdade. E no final ele é um cara que aparentemente está tentando fazer uma experiência com ele, sendo que ele já deve provavelmente ter feito com várias outras crianças antes que fracassaram. Então, tá aí o questionamento também, né? Então... fica a margem, porque assim que termina o episódio, eles perguntam, né? E agora, o que vai acontecer? Aí ele fala assim, vocês já deram o primeiro passo de volta para casa. Então, assim, fica meio que entendido assim, vocês passaram nesse teste, onde vários outros falharam. Vários outros ficaram ali cadáveres, assim, então... Inclusive as armas deles vêm dali, não é? Isso é bizarro. Por isso que eu falo, ele é um vilão. Isso. Ele é um vilão, gente. Assim, ele pode até não ser aquele vilão assim, sou malvado, vou fazer maldades, mas ele é uma pessoa que usa outras pessoas pra benefício próprio. É o explorador. É o explorador. Já que eu não consigo fazer, eu vou arrumar uns idiotas pra fazer pra mim. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Tem mais um episódio que eu acho até que inspirou um filme. Poderoso. Vamos ver se vocês lembram o episódio. Quando eu não lembro o que Poderoso. Eu comi ontem, mas você começar o Todo Poderoso é o filme que eu tô falando que se inspirou em um. É quando o Eric pega os poderes do Mestre dos Magos por um dia. Sim. É o filme Todo Poderoso. O dia do Mestre dos Magos. Com certeza. É isso aí mesmo. É isso aí. Ele vai e questiona o Mestre dos Magos. Por que você não faz isso, não faz aquilo? Ele fala, quer saber? Então faz você então, vou te dar os poderes aí, vou tirar uma folga que você faz aí. Eu tô falando, gente,
Caverna do Dragão é a matriz de todas as coisas de fantasia que vocês imaginam aí. Isso. É a matriz de tudo. Porque, cara, todo mundo... Muita coisa, cara, realmente, muita assistia, coisa. Muita assistia, coisa faz referência entendeu? Isso a fez esse parte mundo. da infância da maioria das pessoas. Principalmente quem nasceu nos anos 70, que já tinha uma certa idade nos anos 80, e não perdia um, entendeu? E a maioria desses caras hoje em dia estão comandando Hollywood. Isso. Então, né? Tem outra coisa que a gente falou do que, assim, eu não consegui lembrar de coisas da cultura pop que referenciam Dungeons and Dragons, porque Caverna do Dragão, que na verdade Dungeons and Dragons tem demais. Dragão específico, mas tanto é que o Stranger Things mostra ele jogando Dungeons and Dragons. Aham. Mas eu tô pensando aqui qual ano que eles estão agora. Eles estão em qual ano? 586? 1987. 1987. Eles estão em 87? Eu acho. Então já tinha o desenho. Eu acho. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que é assim. Minha memória tá que é de 84. A primeira temporada de Peraí. é de 84. Se passa em 84. O desenho 84. estreou nos Estados Unidos em 83. Isso. Então já... Não, então, eu fiz uma pesquisa aqui, segundo o doutor Wikipedia, Já tinha. Começou em novembro de 1983, que começa a série. Uhum. O desenho. Aparentemente, então já tava tipo no ano de exibição dos episódios já. Só que como eles jogam o jogo de tabuleiro, o jogo de tabuleiro já é desde a década de 70. Sim. Então já existia, então tranquilo. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Então, galera, para encerrar aqui, só vou deixar minha rede social, Instagram, leiturapop.bytiago. Tudo junto aí. Lá você vai encontrar a cultura pop e leitura. HQ, encontro sobre filmes, tem de tudo um pouco lá, é uma bagunça. Assim que é bom. E se você ainda não leu o final, você procura aí o Requiem do Reinaldo Rocha, que foi quadrinizado por ele. A versão mais conhecida no mundo foi um brasileiro que a partir do roteiro original. E se você não assistiu, procura, que ela é pequena, ela é curta e é muito boa, assim. Até hoje ela ainda, gente. É uma fantasia das boas. Tem 27 episódios apenas, qualquer coisa você assiste só os melhores. Tá certo? Abração. Então, gente, eu queria agradecer pelo convite, vocês terem me aturado, né? Falando umas besteiras aí. Espero que eu não tenha falado muita besteira. Mas é isso. Pessoal, quem quiser me seguir no Instagram, eu sou escritora. Tem um livro de fantasia aí, sabe? Que é bem maneirinho. É o melhor, na verdade, vou deixar a parte. Então, assim, quem quiser me seguir no Instagram, @maluhorácio. Lá tem o link pro meu livro também, que é livro de fantasia. Pra quem gosta de temas como Caverna do Dragão, eu acho que vocês vão gostar muito. E é isso, até o próximo. Fala o nome do livro. Os Guardiões e a Era das Trevas. É o nome do meu livro, gente. Inicialmente seria uma trilogia, mas agora eu tô caminhando para um quarto, porque eu falo muito. E eu invento muito próximo. E aí vai ter que ter 4, ou o terceiro vai ficar com 1000 páginas. Então vai ter que ter 4. Vai fazer igual o Douglas Adams. Vai ser uma trilogia de 5. Eu ia falar do Arramash. Agora que vai ser uma tetralogia. Do Game of Thrones também. Termina, faz o final. Faz o final, não deixa no meio. Nossa, de jeito nenhum, tá doido. Bem, galera, agora aqui agradecendo a todos os participantes aqui, todos os nossos amigos aqui. É muito bom você discutir um tema tão bom igual esse aqui, né? Como Caverna do Dragão. Uma conversa aqui de bar entre amigos. Muito bom, agradeço a
todos. Mas fica em casa, Não é? galera, fica em casa. Beba em casa. Converse sobre... O que essa quarentena não faz, hein? Converse sobre Caverna do Dragão com a gente no podcast. Quem puder, fique em casa. Agradeço a presença de todos aqui. E, mais uma vez, vou deixar uma dica aqui de livro para a galera que curte, né, esse universo aí, principalmente para quem conhece o Gary Gygax, né, que é um dos criadores do RPG mais famoso do mundo. O livro é o Dungeons and Dragons, o Império da Imaginação. Ele é escrito por Michael Whiteweir, se não me engano, né, se eu não estou pronunciando errado aqui, né? Esse livro, o autor, ele conta a história de um dos criadores do RPG Dungeons and Dragons. Estava dando uma folheada aqui, então é muito bacana, né, para quem curte aí esse universo. E agradecer também a todos os ouvintes que estão conosco aí, né, nesse novo projeto aí, nessa nova mídia, na podosfera. Muito obrigado, um abraço para vocês e me sigam lá no Instagram, no Twitter, Thiago com TH _Moura 57. Valeu! Então é isso, galera. Encerramos aqui o nosso podcast, terceiro episódio, falando de Caverna do Dragão. E eu quero agradecer aí Thiago de Carvalho mais uma vez, lá do Leitura Pop, que tá com a gente. Malu, Horácio, eu agradeço. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada. Volte sempre. Pode deixar. Adorei falar, vou falar muito. E Thiago, parceiro aí no canal Papo Nerd, né? Todos os links dos perfis de cada um vai estar na descrição desse episódio. Você pode ir lá visitar, curtir, seguir, mandar mensagem, ok? E a gente fica, né, por aqui satisfeito por ter essa conversa tão gostosa sobre algo que marcou a nossa infância, a nossa adolescência, e como bons nerds que somos e que adoramos, né, histórias de fantasia. Então, curte aí, compartilha esse podcast com seus amigos, né, ajuda, dá uma força para que o Papo Nerd possa crescer e produzir mais conteúdos de qualidade para vocês. Valeu, galera, um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Livro, Caneta e Café.